vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, eu vou estar narrando para vocês, assim fica até melhor para vocês entenderem um pouco mais no áudio. Eu estou fazendo a correção da pálpebra móvel com um corretivo em pasta, tá? Mas vocês podem corrigir essa região para deixar ela bem uniforme com qualquer corretivo que vocês tenham da tonalidade da pele. Em seguida, é só selar com pó, tá? Dessa forma vai facilitar na hora do esfumado, porque a região vai estar bem sequinha. Iniciamos o esfumado com a sombra Cinnabá da Mary Kay. Vou fazendo movimentos circulares em todo o côncavo e também movimentos de vai e vem para deixar ele bem esfumado. Quanto mais você esfumar, maior vai ser o degradê que essa sombra vai dar. Continuo aplicando, dou uma reforçada com a mesma tonalidade para dar uma profundidade maior. Em seguida a gente vai fazendo o mesmo processo no outro olho, aplicando em movimentos circulares e também em movimentos de vai e vem, para deixar bem esfumado e que o degradê fique bem bonito. Caso você não queira um esfumado tão forte quanto a cor da Cinnabá, você também pode optar por um marrom um pouquinho mais claro. Na sequência do vídeo agora a gente vai aplicar um marrom mais escuro, que é o marrom expresso, da Contém 1 grama, para fazer justamente esse côncavo ficar mais evidente. A gente marcou com a primeira sombra e agora a gente vai aprofundar com esse marrom um pouco mais escuro a região que você realmente quer fazer com que evidencie, no caso. Se você quer que apareça, você vai colocar ela mais escura para a gente ver uma maior profundidade no côncavo mesmo. Como a gente pode perceber no vídeo, a região que foi aplicada esse marrom mais escuro, ela ficou mais marcada. E realmente essa é a intenção, deixar que ela fique mais evidente. Nesse esfumado eu uso um pincelzinho um pouco mais achatado, que ele é um pouco mais preciso para realmente deixar esse traço mais vivo. Ele não esfuma tanto quanto o primeiro pincel, que já é bem fofo. Em seguida a gente vai fazer a aplicação da sombra preta, também da Contém 1 grama. E dessa vez com pincel fofo, como o primeiro, só que em tamanho menor, para justamente dar uma precisão maior nessa aplicação. Eu vou aplicando em sentido diagonal, como se fosse fazer um esfumado diagonal, e vou levando esse esfumado para cima da pálpebra móvel. E dessa forma vai fazendo um degradê de encontro aos dois marrons que a gente aplicou anteriormente. Volto com o pincel que eu apliquei o segundo marrom para tirar a marcação do preto e fazer um degradê mais bonito entre o preto e os marrons que foram aplicados primeiros. Mesmo processo do outro lado, lembrando que esse preto ele deve ser aplicado até no máximo côncavo, e dessa forma você não vai acabar errando, subindo demais e tampando também o marrom que você aplicou antes, porque você quer que as cores elas apareçam, e não que uma vá cobrindo a outra. Torno fazer o esfumado entre o marrom e o preto para tirar a marcação. Na sequência a gente entra com um primer para olhos, esse aqui é da NYX na cor branco, e vou fazer a marcação do cut crease. Ele não vai ser um cut crease total até o final da pálpebra, mas ele vai ser um semi até mais ou menos o meio, para realmente dar um destaque maior no olho e não ficar tão tomado por esse espaço super claro. Na minha opinião, esse é um dos tipos de recorte que fica mais bonito e combina com mais tipos diversos de olhos, porque não é qualquer olho que vai ficar bonito. Quanto mais a pessoa tem a pele madura, mais difícil vai ser fazer um cut crease que seja legal. É até recomendado que quem tem pele madura não faça, porque vai evidenciar mais ainda as linhas que tem na pálpebra móvel. Em seguida, com os dedos mesmo, eu vou só dando um acabamento para dar uma secada nesse primer. E a gente vem aplicando um pigmento que é o nude da NYX. Ele está num frasco da MAC, mas ele é o pigmento nude da NYX. E com um pincelzinho de depositar, a gente vai fazendo a cobertura de toda essa região que foi aplicado o primer. Mesmo processo no outro lado. E vai cobrindo por completo essa região até encontrar a sombra preta. Agora a gente vem com uma sombra rosé da paleta Warm Neutral, que eu postei até uma resenha dela no blog,
vocês encontram lá uma paleta da MAC, tem sombras lindas. Como a gente vai aplicar um pigmento um pouco rosado, um glitter na realidade um pouco rosado, eu quis fazer esse encontro desse pigmento champanhe com essa sombra rosé, que eu acho que vai ficar muito bacana. Faz o mesmo no outro olho, tá? Tentando não deixar marcação e realmente ir aplicando de uma forma que chegue a esfumar de encontrar outra sombra. Agora a gente vem com uma sombra um pouco mais vinho da mesma paleta e vamos fazer um esfumado entre o preto e o rosé. Antes a gente fez entre o rosé e o champanhe, agora com uma sombra um pouco mais vinho entre o preto e o rosé. Então, voltando um pouquinho com a mesma sombra preta que a gente utilizou, aquela da Contém 1 grama, eu torno a dar uma reforçada no canto externo, porque eu quero que esse canto realmente fique preto. E como a gente passou aquela sombra vinho entre o preto e o rosé, ficou um pouquinho fraco o preto que tinha aplicado anteriormente, então vai tirando um pouco. Então a gente torna a voltar e faz a aplicação do preto novamente. Esse aí é um glitter, o rosé que eu tinha falado, é o carmim da Mel Colors. Tem também resenha no blog para quem quer saber um pouco mais desses pigmentos e tem até um guia de pigmentos por lá. Eu faço toda a aplicação em toda a pálpebra móvel, desde o pigmento champanhe que a gente aplicou, o rosé e o vinho mais escuro, e vou aplicando de encontro a sombra preta também. Agora, para reforçar um pouco mais esse canto externo, eu vou usar a sombra preta, a Blackout da Naked, tá? Essa paleta Naked 2, e vou reforçar ainda mais o canto externo. Olha, tá vendo que eu tô voltando com o pincel e dando uma leve esfumadinha para não ficar tão demarcado essa aplicação. Vamos fazer a aplicação do delineador líquido. Esse é o preto da Vult. É um delineador muito bom. Para quem quer dica de delineador líquido, eu ainda acho que o delineador da Intense, ele tem mais uma cobertura, na realidade. Ele fica muito mais fosco do que esse. Mas esse aqui é o que eu tô usando ultimamente. E ele realmente fica muito bom depois de seco. Fazer a limpeza da pele, como a gente fez os olhos primeiro, vamos fazer essa limpeza para dar continuidade no tutorial. Tenta limpar bem, sem tirar muito o canto externo do esfumado, né? Com cuidado para tirar realmente só o necessário. Esses foram os cílios que eu usei, também a cola. E agora a gente vai pegar um pincelzinho menor e vai esfumar rente aos cílios inferiores, para também fazer um degradê. A gente começa com a mesma sombra que a gente aplicou na parte superior, que é a Cinnabar, esfuma bem, tá? Esse é um pincelzinho lápis. Em seguida a gente vem com aquele segundo marrom que a gente também aplicou no côncavo, e com um pincelzinho um pouco mais preciso a gente vai esfumar bem mais rente aos cílios inferiores. Faz o mesmo processo nos dois olhos, tá? Bem esfumadinho, para realmente fazer o degradê do marrom mais claro e depois vir com o marrom mais escuro. Também a gente vem com a sombra preta, o mesmo preto que a gente aplicou no côncavo, do côncavo para cima da pálpebra móvel, e faz o mesmo processo, só com um pincel mais preciso ainda, para realmente aplicar ele bem rente aos cílios. Esfuma um pouquinho e vem aplicando o lápis. Esse lápis é o preto da Mary Kay. Ele é muito bom, porque é super preto e é à prova d'água. Se você quer uma maquiagem que dure mais e que não vai escorrer, é uma super dica. Faz a aplicação dele também rente aos cílios inferiores e volta com o pincelzinho preciso, esfumando, só que eu coloquei um pouquinho de sombra preta nesse pincel, para não tirar mesmo o preto do lápis e só reforçar. Aplica um lápis branco na linha d'água, esse é da Tracta. Como a modelo tem os olhos bem pequenos, a gente vai fazer essa aplicação para realmente aumentar um pouco o olhar, abrir um pouco mais. Olha só como deu uma diferença. Máscara de cílios, nos cílios inferiores. Eu já tinha aplicado antes nos superiores, quando eu colei os cílios. Mas a gente faz essa aplicação bem rente aos cílios. E como o aplicador dessa máscara é pequeno, facilita mais esse processo. Pode caprichar na aplicação. Agora a gente vem com o destaque dessa maquiagem, que é esse glitter maravilhoso da MAC.
Ele é o branquinho assim, mas ele tem os reflexos um pouco azulado e fica muito lindo. Agora vamos preparar a pele. Eu já estou aplicando o primer da Mary Kay para poder reduzir os poros e deixar essa região um pouco mais lisinha para receber a base e ficar uma cobertura bem mais precisa. Misturinha do bronze 1 com bege 1, porque eu acho que algumas dessas bases elas são um pouco esbranquiçadas e você misturando elas com o bronze 1 ou bronze 2, elas dão um fundo bem mais bonito, um pouco mais amarelado, que eu acho que combinou muito mais com a pele da modelo, deu um tom bem original. Aplica em todo o rosto. Em seguida a gente vem aplicando o corretivo, que é o da Natura Aquarela na cor 1, e vamos fazendo a aplicação em V, nessa região abaixo dos olhos e também no centro da testa, no nariz, no alto do cupido e também no queixo. Vem com um pincelzinho de cerdas sintéticas para dar acabamento. Esse aí é muito bom para aplicar porque ele deixa aquela mesma textura de você tá aplicando com uma esponja ou uma Beauty Blend ou uma esponjinha qualquer. Depois de ter feito a aplicação, a gente volta com o pincel que aplicou base e dá acabamento ali nas divisões para você não ficar muito evidente aquela parte super clara, mas ela realmente é mais ou menos um degradê de encontro à base que foi aplicada. Vamos selar essa região do rosto com o pó da tonalidade da pele, lembrando que eu não estou passando ali abaixo das olheiras, porque aí nessa região a gente vai aplicar um pó que tem a tonalidade um pouquinho mais clara para selar toda essa região. Faz isso nos dois lados. E agora a gente vem para o contorno, né, que é a harmonização do rosto depois de ter feito a base. Como você aplica a base, tira os contornos naturais da pele. Então a gente vem retornando a aplicar esse contorno que a pele já tem na realidade. Essa paleta é a The Nudes, que eu já até deixei resenha no blog para quem quiser saber quais são as tonalidades. E aí a gente não pega o mesmo pó, a tonalidade do mesmo pó para fazer o contorno do nariz. A gente pega uma tonalidade um pouquinho mais clara para realmente deixar mais suavizado e não deixar tão evidente quanto nos contornos laterais do rosto. De blush a gente vai aplicar o Harmony da MAC. Ele é um marrom assim bem meio rosado, com fundo um pouco queimado, puxando mais pro marrom mesmo. E com um pincelzinho chanfrado de blush a gente faz a aplicação. Em seguida eu venho com esse pigmento que é o Naked da MAC também, e vou aplicar ele hoje como iluminador. Ele deixa um glow muito lindo na pele, um iluminado bem bacana, meio champanhe. Fica maravilhoso para noivas, olha só, bem aí no meu sobrinho aparecendo ali no fundo. Mas dá para perceber que o iluminado do centro do rosto ficou muito bonito. De batom hoje a gente vai usar o Hiper Sensual, que é o da Becca Bright com Arela, coleção da Becca Bright com Arela. E vai fazer a aplicação dele com um pincelzinho, mas se você quiser pode fazer a aplicação com o aplicador mesmo. Mas pra mim, que tô maquiando, eu acho que fica melhor para fazer realmente o desenho assim um pouco mais preciso, ter um pincel para fazer essa aplicação. E em seguida você pode preencher o centro, ou você pode fazer só o contorno com o pincel e o centro com o aplicador normal, que vai ficar bem bonito. Então, meninas, eu espero que vocês tenham gostado do tutorial, do passo a passo que a gente fez. O resultado ficou lindo. Não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais, nos acompanhe. Um beijo e até a próxima!